E aí, pessoal, Daniel Park, consultor de segurança, sejam bem-vindos ao canal Teoria Geral da Segurança para mais uma pílula diária de segurança, né? E o assunto de hoje é o álcool e o uso dele, né, nas empresas e como é que a gente pode resolver o problema aí de alcoolismo nas empresas. Bom, antes de mais nada, eu vou citar alguns fatos aqui, né? O primeiro deles é, o álcool ele é depressivo, né? Ele pode desencadear um episódio psicótico, né, se for abusado. Mais da metade das vítimas de morte violenta, homicídio no caso, né, fizeram uso de álcool. Né? Mais de metade, e no estudo que eu vi aqui, eram 55% das vítimas de morte violenta. O álcool ele desinibe, né, levando o usuário a tomar mais riscos, né, que muitas vezes ele não tomaria caso ele não estivesse embriagado. Né? E geralmente os efeitos do uso prolongado do álcool eles podem ficar escondidos, né, até apresentar sequelas físicas ou psicológicas, né, que a gente vê geralmente o problema e só vê a ponta do iceberg, a gente não vê todo o problema, né, ele pode estar enrolado em vários outros problemas, né, e o alcoolismo ser ali resultado de um desses problemas, né. Vou citar alguns casos aqui, por exemplo, ter vindo de uma casa, né, de um lar desestruturado, né, o pai abandonou muito cedo, ou que teve problemas de saúde quando pequeno, né, e não foi tratado da forma como deveria, teve contato com o álcool muito cedo, né, e vários outros problemas aí, um abuso sexual, enfim. Então, a gente não consegue enxergar o problema todo, né, a gente vê somente alguns problemas ali resultantes, né, desse contato com álcool. E por isso que eu costumo dizer que os alcoólicos, né, não alcoólatras, tá? Que a palavra correta é alcoólicos. Eles muitas vezes estão mascarando os seus outros problemas psicológicos através do alcoolismo. Né? E o colaborador ele tem um problema, né? O colaborador ele não é o problema, ele não é um problema. E as empresas elas precisam mudar um pouco a forma de agir em relação a isso, tá? Vou citar aqui alguns estudos que eu estive pesquisando, né? Aqui o jornal da USP falando, né? Que associação com morte violenta, né? Na cidade de São Paulo entre 2015, 2014 e 2015. Mas esses números aqui, eles não são nenhuma novidade, né? Isso já era conhecido da comunidade médica, né? Que através, né, de alguns estudos, né? Do IML foi levantado, né? De que houve essa tendência, né, à violência por conta do uso do álcool. Isso a gente está falando de problema de segurança pública, tá bom? Nós temos aqui o Código de Trânsito Brasileiro, né, que ele mudou em... Ano passado ele fez 25 anos, então esse ano está fazendo 26 anos, né, que a partir do CTB, do novo CTB, né, que foi implementado no governo Fernando Henrique, foi zerado o limite aceitável. Né? Na verdade, tem uma brecha aqui do 0,5%, porque é a margem de erro, né, do teste de alcoolimetria. Desculpe, não estou muito familiarizado com a palavra ainda. Mas o teste, né, existem dois testes que podem ser utilizados, né, para a questão do álcool, né, e seria alcoolemia, isso, alcoolemia, que é através do teste clínico, que é feito do sangue, né, que ele pode dar até 0,1, né, 0,1, então o limite de erro seria 0,05, né, e acima disso já seria considerado uma pessoa já afetada pelo álcool, né, com nível de embriaguez. E no caso do teste do bafômetro, né, que a gente tem aqui essa outra medida, DG, decímetro, né, por grama, né, de litro, e não é quantidade no sangue, mas sim no ar expelido pelo pulmão. Né? Então nós temos essas duas modalidades de verificação do álcool no sangue. E a gente tem aqui outros fatos aqui interessantes, né, o impacto global, né, na força de trabalho a respeito do abuso de álcool e das drogas. Ambientes com alto índice de estresse, né? Por exemplo, gerentes e pessoal de vendas, médicos, advogados, bartenders, né? E pessoal que trabalha no área de entretenimento, né? Pode ter alto uso de álcool, né?
trabalho em locais que não são muito supervisionados, por exemplo, motoristas, né, de caminhão que dirigem longas distâncias, né, pessoas que estão durante o período de trabalho precisam estar viajando longas distâncias também, por exemplo, pessoal que viaja de avião, né, pessoas que estão trabalhando em ambientes extremos, pessoal, exército, por exemplo, né, ou mineradores, né, e a gente tem pessoas, né, que trabalham em horários digamos assim, horários não tão usuais, né? Então, pessoas que trabalham em call center, né, e pessoas que estão à disposição, né, para helpdesk, né, e serviço de internet, por exemplo, né, ou da área de informática. E aqui eu colocaria também pessoas que trabalham em condições extremas, policiais, né, policiais e pessoal de segurança armada, segurança patrimonial. Então, somos também uma área que está bem suscetível à questão do alcoolismo. E a gente tem aqui os fatos. Aqui. Eu vou deixar o link nos comentários, né, para que vocês possam, aliás, na descrição do vídeo, né, para que vocês possam ter acesso a isso aqui. Né? O ILO seria a International Labour Organization, né, que seria a Organização Internacional do Trabalho. Né? E tem vários artigos aqui falando a respeito da questão do consumo e abuso de drogas e de álcool, né, no ambiente de trabalho. E a gente tem aqui, ó, o consumo de álcool no trabalho facilita a ocorrência de acidentes. Nossa, sério? Isso tá na cara que isso poderia acontecer, né? Provavelmente devido às alterações que provocam na dimensão de coordenação e equilíbrio, aumento de tempo de reação, alteração de julgamento, diminuição da acuidade visual e do campo visual, assim como da capacidade de concentração e raciocínio. Ou seja, ele vai trazer problemas, né, na questão biomecânica do operador, né, do funcionário. Vai ter dificuldades ali para fazer atividades que demandem coordenação motora, né, ou raciocínio lógico. A pessoa demora para responder a certos estímulos, né? Então, a capacidade motora e psicológica da pessoa acaba sendo diminuído por conta do consumo do álcool, né? Então, é muito interessante para a empresa investir, né, nas várias técnicas que existem para poder reduzir o consumo de álcool entre os seus colaboradores e também no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, que isso pode acarretar problemas aí de acidente, por exemplo. Né? Já aconteceu durante minhas atividades ser chamado algumas vezes, tem um colaborador que parece que está embriagado, né? Parece que está ou claramente está embriagado, ele está tropeçando, não está conseguindo falar coisa com coisa. Aí a gente pedia sempre para segurar a pessoa lá na portaria, né? Para a gente poder dar uma conversada com ela e tal. E geralmente, quando ficava na dúvida, a gente mandava, né, para uma entrevista com médicos, que sempre tinha um médico disponível no ambulatório da empresa. Aí fazia-se essa interação e o médico julgava se ele estava apto ou não a efetuar suas atividades laborais, né? Então, dependendo do cargo também, por exemplo, um operador de empilhadeira, a gente não poderia nunca deixar a pessoa entrar embriagada no ambiente de trabalho. Né? Imagina causar um acidente, mata alguém, né? Então, são coisas que a gente precisa estar observando o tempo todo, né? E eu vou citar essa questão aqui, ó, os policiais, né? Se você tiver curiosidade de digitar aqui, né? Morto em bar, quantas ocorrências nós teríamos, né? Bota em notícia aqui, cara, tem infinidade, né? Não precisa ir muito longe. Na primeira página aqui tem já umas 10, 20 ocorrências que aconteceram nessa semana mesmo, ó. Homem é morto a tiros após discussão em bar em Campinas. Homem morre baleado após discussão. Acho que é a mesma ocorrência essa aqui, né? Homem é morto a tiros após discussão bar no Florais, no Paraná. Jovem leva tiro no rosto e morre ao sair de bar. Homem é morto a tiros no bar em Jardim Canaã, em Uberlândia. Homem é morto a tiros no Florais. Acho que é outra ocorrência que é repetida. Eu queria trazer essa daqui, ó. Policial penal é morto a tiros por outro agente em briga de bar. Quer dizer, até os próprios policiais eles estão se matando, né? Durante a confraternização, né? Porque é coincidência essa galera toda tá sendo morta ou morrendo nos bares. Eu acho que não é coincidência, né? Isso acaba trazendo muitos fatores assim juntos, né? Álcool, arma de fogo, às vezes já tem uma desavença e, enfim, isso acaba trazendo tragédias, né? Eu queria trazer esse estudo aqui porque eu lembro que eu vivi isso, né?
em março de 2001, né, a prefeitura de Hortolândia resolveu fechar os bares após as 10 horas por conta do aumento da criminalidade, né? E o que aconteceu? A guarda municipal, né? A guarda municipal lá da GMC de Hortolândia e a PM também fizeram uma operação arrastão, né, para poder fechar os bares que estavam abertos depois das 10 horas, porque isso diminuiria teoricamente o índice de criminalidade. E realmente conseguiram diminuir, vocês verem aqui, né? Quantidade de estupros, né? Quantidade de veículos roubados, quantidade de tentativa de homicídio e casos de homicídio. Isso, nos anos seguintes, a gente realmente detectou que havia diminuído um pouco a quantidade de ocorrências, né? Justamente por conta desse fechamento de bares, né? Porque a gente entende que muitas desavenças, elas começam nos bares, né? Então, enfim, eu vou procurar até trazer números mais recentes, né? Mas a Hortolândia passou a ser mais seguro por conta dessa operação que fechava os bares após as 10 horas da noite. Outro risco que geralmente o pessoal não costuma falar, né? Mas a pessoa que trabalha num ambiente que faz parte da atividade dela, está em contato com o álcool, pode causar, né, um problema de dependência alcoólica, né? Então, o degustador de cerveja que se tornou alcoólatra receberá 50 mil por danos morais. Novamente, essa palavra tá errada, tá? Alcoólico, tá? Se você procurar Alcoólatras Anônimos, você vai encontrar Alcoólicos Anônimos. Deixa eu ver se eu tinha procurado aqui a página. Aqui, Alcoólicos Anônimos. Se eu colocar Alcoólatras Anônimos, aparece que tá errado. Alcoólatras Anônimos. Aparece Alcoólicos Anônimos. Né? Enfim, existem possibilidades, né, de como a gente resolver esse problema de álcool no ambiente de trabalho, tá? Eu vou trazer alguns aqui. Rapidinho. A primeira delas é criar um código de conduta, né, na empresa para abordar o tema, né, para você dar opções aos colaboradores que estão enfrentando esse problema. Né? Segundo seria treinamento para a equipe, né, treinamento para liderança, aprender a identificar os colaboradores, né, em risco e que tenha um histórico de problemas com álcool. Terceiro seria treinamento para os colaboradores com risco, né, depois de identificar quem eles são, e as consequências, né, de trabalhar sob a influência do álcool. Então, contar para eles exatamente o que pode acontecer, quais são os resultados negativos que eles podem ter. Quarto seria divulgar canais de ajuda e tratamento do alcoolismo. Né? E quinto, ter uma central de denúncia como hotline ou caixa de sugestões. Tá? Nessa questão do tratamento do alcoolismo, é interessante a empresa investir, né, em um programa de prevenção ao abuso de álcool e drogas, ou PPAAD. E tem sido bem assim, empresas que têm um maior nível de estresse no ambiente de trabalho e tal, têm se beneficiado muito, né, com a implementação desse programa, porque hoje é muito fácil para o gestor simplesmente ignorar o problema, mas o problema está aí, ele existe, ele pode acarretar sérios problemas para a empresa, né? Então a gente precisa trabalhar na questão da conscientização e fazer com que os próprios colaboradores conversem, né? Muitas vezes ele está passando por uma fase na vida que tá difícil, né? E ele tá assim encostando ali no álcool, né? E para passar essa fase, e de repente um canal de conversa com gestores pode aliviar um pouco essa tensão aí que o colaborador tá passando, né? Então, álcool e ambiente de trabalho não combina, infelizmente. Eu acho que na cultura coreana, pelo menos, né? Pelo que eu vivi nas empresas, eu trabalhei tanto na Hyundai quanto na Samsung, né? Que são uma das duas maiores empresas coreanas que a gente tem. E o ambiente de trabalho, ele é muito estressante, e os gestores coreanos têm por costume, né, levar a galera para a equipe deles, né, para jantar e tal, e acaba aliviando um pouco dessa tensão, né, abusando um pouquinho do álcool, né, então isso pode gerar alguns problemas. Teve algumas ocorrências que eu não vou poder entrar em detalhes, né, mas eu já resgatei, né, diretor de carro acidentado, por exemplo, né, porque já exagerou um pouquinho, né. É para isso que a gente estava lá, justamente para oferecer o suporte, né, para que eles não se envolvessem nesses problemas, né. Eles podiam me ligar 24 horas, eu iria lá resgatá-los onde eles estivessem.
Mas eu prefiro sempre trabalhar na abordagem da prevenção, né? Saber, para que eles saibam, né, que isso tem consequências, né? Que a gente pode evitar que esse tipo de problema, né, chegue às mídias, por exemplo, que pode gerar um impacto negativo para a empresa, né, muito maior, né, do que somente os danos materiais ali. Então, a gente trabalha sempre na conscientização, né? A equipe de segurança precisa estar bem alinhado do que fazer, o que fazer, como fazer, para quem mandar essas informações, né? Evitar estar divulgando aí que pode vazar para a mídia e gerar problemas para a empresa, mas sempre trabalhar no aspecto da conscientização, né? Os nossos profissionais, eles precisam estar alinhados com esse problema. A gente sabe que esse problema ele é muito amplo, né? Não é a gente que vai conseguir resolver ele, mas um passo na direção correta, né? Para a gente tentar resolver esse problema e tentar mitigar os danos que isso pode acabar trazendo para as nossas empresas, né? E para as nossas vidas também, né? Porque imagina o dano que pode, né, causar um motorista embriagado, né? O dano que pode causar um operador de máquina embriagado, né? E coisas que poderiam ser evitadas, né? Que poderiam ser... O pior acidente é exatamente esse. O pior acidente é aquele que poderia ter sido evitado de forma fácil, de forma, né, completa aí, né? E evitar perder vidas, evitar perder patrimônio por conta dessa situação. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Meu nome é Daniel Park, consultor de segurança, e até a próxima. Valeu!